Olá, é a Isabela Loures. Se você está gostando do canal Para Todos Lerem, por favor, clique no like para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Obrigada e um abraço. Livro Primeira Pessoa do Singular, de Haruki Murakami, ano de publicação 2020, editora Casa das Letras, Portugal. Tradução Inês Silva e Maria João Lourenço. Narração, edição e sonoplastia, Isabela Loures. Nota de esclarecimento. Esta é uma leitura de uma tradução feita em Portugal. Portanto, provavelmente, em alguns momentos, algumas expressões ou termos serão um pouco diferentes da coloquialidade do nosso português do Brasil. Um abraço para todos e todas vocês e boa leitura. Capítulo 1. Crème de la crème. Estava contando a um amigo mais novo uma história que me aconteceu quando tinha 18 anos. Um episódio insólito. Não me recordo bem de como é que surgiu essa conversa. Sei que algo a fez vir à tona. De qualquer forma, já se passou muito tempo. Eu tinha 18 anos. É quase como uma história antiga, além de que eu não cheguei a nenhuma conclusão. Nessa altura, eu já tinha terminado a escola. No entanto, não estava na faculdade. A isto chama-se um ronin acadêmico, ou seja, um samurai que já não se encontra ao serviço de um senhor. E nos tempos contemporâneos, significa os estudantes que não conseguem ingressar na universidade no último ano do secundário e repetem o ano no ensino privado. Comecei eu por explicar a ele. Andava um pouco desanimado, mas não era o fim do mundo. Aliás, deveria ser relativamente fácil para mim entrar numa faculdade privada, mas os meus pais insistiram comigo para que eu tentasse entrar numa pública. Já sabia que era impossível, mas fui fazer o exame. Resultado: chumbei. Naquela altura, o exame de acesso à universidade pública tinha uma parte de matemática e isso não me interessava a patavina. Resultado: passei um ano inteiro a andar às voltas, praticamente a inventar, à procura de um álibi. Em vez de ir a um instituto de preparação para os exames, ia para a biblioteca ler romances volumosos. Os meus pais fiavam-se na ideia de que eu estaria a empinar a matéria. Enfim, é a vida. Dava-me muito mais gozo ler as obras completas de Balzac do que analisar os princípios de cálculo. No início de outubro daquele ano, uma garota chegou-se à frente para me convidar a ir a um concerto de piano. Ela estava um ano abaixo na escola, mas tínhamos a mesma professora de piano.
Certa vez, tocamos uma peça de Mozart a 4 mãos. Chegado aos meus 16 anos, disse adeus às aulas de piano e nunca mais a vi. Por que motivo me teria ela feito esse convite? Confesso que estranhei. Estaria interessada em mim? Não, nada disso. Sendo até bastante atraente, não fazia o meu gênero. Andava sempre bem vestida e frequentava um colégio caro só para meninas. Por muito que puxasse pela cabeça, escapava-me como é que um fulano básico como eu, um Zé Ninguém, entrava nessa história. No dia em que tocamos juntos, sempre que me enganava, ela fazia uma careta. Como a garota tocava melhor, eu ficava tenso. Ainda por cima, sentados lado a lado, estava-se mesmo a ver, volta e meia, lá falhava uma nota. Além de que, por vezes, o meu cotovelo batia no dela. A peça não era difícil e a minha até me cabia a parte mais fácil, mas ainda assim isto acontecia. Nessas alturas, ela olhava para mim com uma expressão do tipo: "Ah, sério?" E faziam com a língua baixinho. Baixinho, mas perfeitamente audível. Ainda consigo ouvir aquele estalido. Terá possivelmente sido por causa desse som que desisti do piano. No fundo, a nossa convivência não ia além das aulas de piano. Não havia qualquer outra ligação. Se nos víssemos, cumprimentávamos-nos. Não me recordo de termos encetado uma única conversa para a mostra. Por isso mesmo, ser agora convidado de repente para o recital dela, embora fosse um recital de grupo com 3 pianistas, deixou-me estupefato e confuso. Como o que não me faltava nesse ano era tempo, acabei por devolver o postal a confirmar a minha presença. Filo, sobretudo, por curiosidade. Por que cargas d'água era eu destinatário daquele convite inusitado? Por que contactar-me passado tanto tempo? Partindo do princípio de que havia um motivo, talvez, se quisesse gabar e mostrar-me até que ponto se havia tornado uma boa pianista, ou então, talvez houvesse algo que me quisesse transmitir. Posto isto, eu ainda estava no processo de entender esta minha súbita curiosidade, batendo com a cabeça aqui e ali. O local do recital era no cimo de uma montanha em Kobe. Apanhei um trem da linha de Hankyu e depois apanhei um ônibus que percorreu uma estrada íngreme e sinuosa. Saí na paragem perto do topo da montanha, caminhei um pouco e dei de caras com um pequeno palco, patrimônio de um grande conglomerado financeiro. Era ali que iria decorrer o recital. Foi a primeira vez que vi tal coisa. Que sentido fazia existir um palco num local tão despropositado, no topo de uma montanha, numa zona residencial luxuosa e sossegada?
Mas, obviamente, há imensas coisas pelo mundo afora que desconheço. Assumindo o papel de convidado, senti-me na obrigação de manifestar o meu apreço, por isso fui à florista em frente à estação e escolhi algumas flores que me pareceram adequadas. Pedi para a comporem um lindo ramalhete e apanhei o ônibus que tinha acabado de chegar. Era uma tarde de domingo, fria e nublada. O céu estava repleto de nuvens cinzentas e pesadas, que ameaçavam uma chuva fria a qualquer instante. Não circulava vento algum. Eu vestia uma camisa fina e simples, um casaco azul com um padrão cinza, uma bolsa estampada ao ombro. O casaco era novo, acabara de estrear, mas a bolsa já tinha conhecido dias melhores. Trazia ainda um espalhafatoso ramo de flores embrulhado em celofane. Como entrei com este aparato todo no ônibus, senti os olhares à minha volta, ou pelo menos assim me pareceu. Senti-me corar. Nessa altura da vida, corava a mínima coisa. E assim que eu ficava vermelho como um pimentão, era um tempo e um trabalho para voltar ao estado normal. Como é que vim parar aqui? Questionava-me sentado, encolhendo os ombros e passando as mãos na cara para ver se esta arrefecia. Não estava especialmente interessado em encontrar-me com a garota, nem ouvir um recital de piano ou gastar a minha mesada num ramo de flores, ou ainda passar a tarde de um monótono domingo de novembro a subir o cume de uma montanha. Não devia estar bom da cabeça quando decidi confirmar a minha presença pelo correio. À medida que se subia a montanha, o número de passageiros no ônibus ia diminuindo. Aliás, chegando à minha paragem, só restava eu e o motorista. Desci do ônibus, segui montanha acima, como indicado no postal. A cada esquina que virava, a paisagem do porto avistava-se cada vez menos, até desaparecer por completo. Via-se um número considerável de gruas no porto. Como o céu se encontrava nublado, o mar tingia-se de uma cor opaca, como que coberto por um lençol de chumbo. Ainda assim, viam-se aquelas gruas que perfuravam o céu, como se umas criaturas disformes surgissem do fundo do mar. As casas no alto da encosta eram cada vez maiores e mais luxuosas, com muros de pedra imponentes, portões de meter respeito e garagens para 2 carros. Os arbustos de azaleias estavam muito bem aparados. Ouvia-se um cão ladrar ali por perto. A fazer fé nos meus ouvidos, devia ser um cão zarrão. O cão latiu 3 vezes muito alto e depois calou-se repentinamente, como se alguém o tivesse repreendido num tom severo. Continuei encosta acima, guiando-me pelas indicações e pelo pequeno mapa incluídos na carta, mas a cada passo sentia um presságio, um nadinha desconfortável. Alguma coisa
não parecia certo. Em primeiro lugar, não havia praticamente caminhantes. Aliás, após sair do ônibus, não cruzei viva alma. Desde que iniciei a subida, só vi 2 carros em sentido inverso e já foi muito. Estando programado a ver ali algo que se assemelhasse a um recital, seria de esperar um bocadinho mais de movimento, mais pessoas. Porém, não se via uma única silhueta, além de tudo estar profundamente silencioso, como se uma nuvem densa tivesse absorvido todos os sons no céu alto. Ter-me-ia enganado? Tirei o convite do bolso do casaco e voltei a verificar a hora e o local. Com certeza, enganara-me sem dar por ela. Porém, por muito que voltasse a ler tudo com cuidado, não havia erro nenhum. O nome da rua, a paragem do ônibus, a data e a hora, tudo batia, tudo estava correto. Respirei fundo para me acalmar e prossegui o caminho. Só me restava dar com o local do recital e ver com os meus próprios olhos. Quando cheguei ao edifício indicado, apercebi-me de que o enorme portão de ferro se encontrava fechado a 7 chaves. Inclusive, o portão tinha uma grande corrente a toda a volta que terminava num cadeado gigantesco. Não havia sinais de vida nas redondezas. Através de uma fenda no portão, conseguia ver um parque de estacionamento, mas não havia um único carro lá estacionado. As ervas daninhas cresciam a seu bel prazer pavimento afora, e o parque parecia não ter sido usado há um ror de tempo. Todavia, a grande placa com o nome do edifício no portão garantia que não era um erro. Eu estava no local do recital como pretendia. Carreguei a pressão no botão do intercomunicador junto ao portão, mas não apareceu ninguém. Aguardei um pouco e apertei novamente, mas não obtive resposta. Consultei o relógio. Só faltavam 15 minutos para o recital começar, segundo a informação que me fora disponibilizada. No entanto, não havia sinais de que o portão se iria abrir. A tinta do portão começava a descascar aqui e ali, além de a ferrugem parecer ter se instalado em força. Como se não me restasse solução. Apertei no botão do intercomunicador mais uma vez, premindo com o dedo a fundo. O resultado foi o mesmo. Um silêncio abissal. Sem saber exatamente o que fazer, encostei-me ao robusto portão de ferro durante uns 10 minutos. Tinha a secreta esperança de que alguém fosse aparecer em breve, mas ninguém se materializou. Não havia sinais de movimento nem dentro nem fora. Não soprava vento, não se ouviam pássaros nem cães a ladrar. Lá no alto, nada mudara. O céu continuava coberto de um manto de nuvens cinzentas.
por fim, desisti. Que mais poderia eu ter feito? Retomei o caminho que tomara para ali chegar com um andar pesado em direção à paragem do ônibus onde me apeara. Não havia a menor ideia do que se tinha passado, mas uma coisa era certa. Claramente, hoje não se ia realizar nenhum recital de piano ali ou qualquer outro evento do gênero. Só me restava voltar para casa de ramo de flores vermelhas na mão. De certo que minha mãe me iria perguntar: para que são essas flores? E eu lá teria de responder algo plausível. Até as deitaria fora já ali no caixote do lixo da estação, mas como me custaram um balúrdio, resisti a abrir mão delas. Descendo um bocado pela encosta junto à estrada, encontrava-se um pequeno parque muito acolhedor. Mais ao fundo estava um muro de pedra inclinado. Era apenas uma amostra de parque. Não tinha bebedouros nem parque infantil. No centro avistava-se um pequeno carramanchão. As paredes estavam cobertas de treliça, por onde a era traçava o seu caminho. A todo o seu redor existiam arbustos e umas pedras planas quadradas no chão. Não compreendia exatamente o propósito do parque, mas via-se que alguém cuidava dele. As árvores e os arbustos estavam bem podados e lixo ou ervas daninhas não entravam no cenário. Aliás, quando subira a encosta, passara ao lado do mesmo e nem me apercebera da sua existência. Para refletir um pouco, fui para o parque e sentei-me num banco junto ao muro por baixo do carramanchão. Decidira tomar um pulso à evolução das coisas. Até poderiam começar a surgir pessoas. Foi nesta altura que constatei até que ponto estava cansado. Já andava cansado há algum tempo, mas passaram-se dias e, estranhamente, só agora chegava a essa conclusão. Debaixo do carramanchão via-se o porto de relance. Estava lá atracada uma série de grandes navios porta-contentores, vistos do topo da montanha. Apilhados contentores de metal, pareciam uma pequena caixa de escritório, daquelas que servem para guardar trocos e clipes. Ouvi uma voz ao longe. Não uma voz real, mas antes amplificada pela boca de um altifalante. Não consegui captar o que foi dito, mas havia uma pausa clara entre cada frase, dita uma a uma, de forma clara, sem um pingo de emoção, como se fosse necessário transmitir uma mensagem de forma objetiva. Por momentos, pensei que se dirigisse a mim apenas. Alguém vira certamente onde me tinha enganado e pretendia avisar-me. Não era muito comum ocorrer-me uma coisa destas, mas naquele momento pensei que até faria sentido. Pus-me a ouvir com atenção. Aos poucos, a voz ficou mais alta e mais compreensível. Provavelmente,
o altifalante vinha às cavalitas de um carro, subindo a encosta a passo de caracol. Entendi, então. Tratava-se de um carro a veicular uma mensagem cristã. Todas as pessoas morrem, dizia o pregador numa voz calma e monótona. um dia todos encontram a morte. Não existe uma única pessoa no mundo que não caminhe para a morte. Por isso, todos estamos sujeitos ao juízo final. Após a morte, seremos julgados pelos nossos pecados. Ali estava eu, sentado no banco, a ouvir esta mensagem. Dei por mim a pensar que era estranho alguém andar em missão numa zona residencial deserta no topo de uma montanha. As pessoas que vivem nesta zona são ricas e têm todas mais do que um carro. Duvido que procurem a salvação pelos seus pecados. Ou procuram? Estatuto e rendimentos não estarão diretamente ligados a pecado e salvação. Aqueles que buscam a salvação em Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados serão perdoados pelo Senhor. Estes poderão escapar do fogo do inferno. Por isso, acreditem em Deus. Só aqueles que acreditam nele irão obter a salvação após a morte e ser-lhes-á concedida a vida eterna. Fiquei à espera de que o carro do cristão missionário me aparecesse à frente e acrescentasse mais qualquer coisa do último julgamento. Creio que me apetecia ouvir palavras proferidas numa voz tranquilizadora e clara, independentemente do assunto. No entanto, o carro não apareceu. A voz fazia-se ouvir mais perto, mas a dada altura tornou-se baixa e desarticulada até que deixei de a conseguir ouvir por completo. Às tantas, deve ter virado noutra direção. Não tive hipótese de ver aquele carro, de onde viera, para onde fora, o que teve o condão de me fazer sentir como se tivesse sido abandonado pelo mundo. Foi então que pensei. Ter-se-ia a garota lembrado de me pregar uma partida? De onde me surgiu esta ideia? Ou melhor dizendo, este palpite, não sei. Por que motivo? E não me ocorre nenhum de fato. Iria ela propositadamente enviar-me informações falsas e arrastar-me para o topo de uma montanha recôndita num domingo à tarde? Acontecer alguma coisa que a tenha feito guardar rancor contra mim? Ou então, nem havia uma razão em especial. Talvez ela não me suportasse e me tivesse em conta de um tipo desagradável. Daí ela enviar-me o convite para um recital inexistente, enganando-me, e está neste momento a rir-se a bandeiras despregadas à minha conta, imaginando meu ar patético posto ao ridículo. Mas que grande gargalhada deve ter dado!
Poderia uma pessoa ir tão longe só para sediar um seu semelhante por mero desdém? Conceber e imprimir o postal não devia ter sido pera doce. Seria possível uma pessoa ser assim tão má? Não conseguia lembrar-me de nada que a levasse a odiar-me tanto. Contudo, por vezes, podemos não nos aperceber de que estamos a espizinhar os sentimentos dos outros e ferir-lhes o orgulho e fazê-los sentir-se mal. Então, ponderei todas as combinações de mal-entendidos, os cenários em que me nutriam tamanho ódio, e não encontrei uma hipótese que me convencesse. Andando à deriva num labirinto de emoções, sentia a minha consciência desvanecer-se. De repente, começou a faltar-me ar. Acontecia-me isto 1 ou 2 vezes por ano nesta época. Talvez me desse para hiperventilar com um ataque de estresse. Assim que há algo que me desestabiliza, as vias respiratórias bloqueiam e não consigo enviar o ar suficiente para os pulmões. Sou tomado de um tal pânico que parece que estou a ser arrastado por uma corrente de água e que quase me afogo, de tal forma que o meu corpo não se move. Nessas alturas, a única coisa que consigo fazer é agachar-me, fechar os olhos e aguardar pacientemente que o meu corpo recupere o seu ritmo normal. À medida que fui crescendo, deixei de ter estes episódios. Pois é, também deixei de corar tão facilmente. Mas enquanto era adolescente, era um problema que me atormentava. Dobrei-me sentado no banco do carramanchão e fechei os olhos com força até que o bloqueio passasse. Esperei uns 5 minutos, mas podem ter sido 15. Não sei precisar. Durante esse intervalo, fiquei a ver as figuras estranhas que flutuavam e desapareciam na escuridão, enquanto as contava lentamente, esperando que a minha respiração se normalizasse. O meu coração fez um som irregular dentro da caixa torácica, como se um rato assustado corresse por ali em tropel. Foi aí que me apercebi. Até então estava concentrado na minha contagem. De que passara algum tempo e que se encontrava uma pessoa à minha frente. Pelo menos tive a sensação de que alguém me observava, postando-se diante de mim. Devagarinho abri os olhos e levantei um pouco a cabeça. O meu coração continuava a bater descompassadamente. Sem que me desse conta, um velho sentara-se no banco oposto sob o carramanchão e olhava diretamente para mim. Quando somos novos, não é fácil adivinhar a idade dos mais velhos. Para mim eram todos velhos,
60, 70, qual a diferença? Já não eram jovens, ponto final. Ao contrário de nós. Ele era magro e de estatura média, usava um casaco de lã azul acinzentado, umas calças de bombazina castanhas e umas sapatilhas azul marinho. Já nada do que trazia era novo há algum tempo, mas mantinha-se impecável. O cabelo era grisalho, espesso e rígido. Exibia uns tufos que lhe surgiam sobre as orelhas, lembrando asas de pássaro quando estes tomam banho. Não usava óculos. Não sei há quanto tempo estava ali, mas tive a sensação de que me observava há séculos. Tive a certeza de que iria perguntar-me: está tudo bem? Ou coisa que o valha, por eu dar todo o ar de quem estava a sofrer e estava mesmo. Pelo menos foi a primeira coisa em que pensei assim que vi o velho. Porém, acabou por não dizer nada, não perguntou nada. Agarrou-se apenas firmemente ao guarda-chuva preto que usava como bengala. O guarda-chuva tinha uma pega de madeira amarelo âmbar e parecia ser robusto o suficiente para ser usado como arma, caso fosse necessário. Provavelmente morava ali perto, visto que não trazia mais nada consigo. Ainda sentado, acalmei a minha respiração. O velho olhava para mim em silêncio. Nunca desviou o olhar. Comecei a sentir-me desconfortável, como se tivesse invadido um jardim privado, de modo que, assim que me fosse possível, ia levantar-me do banco e sair dali direto para a paragem do ônibus. Mas não fui capaz de me levantar e o tempo passava. Eis senão quando de repente o velho disse de sua justiça: um círculo com muitos centros. Ergui a cabeça, olhei em frente e vi-o. Os nossos olhos cruzaram-se. Foi então que reparei que ele tinha a testa larga e o nariz pontiagudo, tão pontiagudo como o bico de um pássaro. Não consegui dar-lhe troco, então o velho repetiu numa voz pausada: um círculo com muitos centros. Obviamente não fazia ideia do que me estava a dizer. Tive um pensamento súbito. Seria este o homem que andava de carro com um megafone a proclamar aos quatro ventos a mensagem cristã? Teria estacionado ali perto e gozava uma pausa de poucos minutos? Não podia ser. A voz era muito diferente. A voz do megafone aparentava ser de alguém bastante mais novo. Bom, também poderia tratar-se de uma gravação. Um círculo? Foi o que disse? Retorqui hesitante. Sendo ele mais velho, era de bom tom responder-lhe: pois um círculo tem vários centros. Aliás, um número infinito de centros.
Mas é um círculo sem circunferência externa, discorreu ele com as sobrancelhas franzidas. Consegues imaginar um círculo assim? A minha cabeça ainda não estava funcionando em pleno, mas, por uma questão de cortesia, esforcei-me por refletir. Um círculo com muitos centros, mas sem circunferência externa. Por muito que tentasse, não conseguia chegar lá. Não entendo, admiti. O velho ficou olhando para mim. Parecia esperar uma resposta mais profunda da minha parte. Nas aulas de matemática, não nos ensinaram sobre esse tipo de círculos? Acrescentei sem grande impacto. O velho abanou a cabeça, dizendo: Pois, claro que não. É óbvio. Claro que não ensinam estas coisas na escola. As coisas realmente importantes não se ensinam na escola, como bem sabes. Como bem sei? Como chegou a essa conclusão? Esse tipo de círculo existe mesmo? Insisti. Claro que existe, Respondeu o velho, movendo a cabeça repetidamente para frente e para trás. ele existe mesmo, ainda que ninguém o consiga ver. O senhor consegue vê-lo? O velho não respondeu. A minha pergunta ficou no ar até se dispersar, desaparecendo por completo. Então o velho disse: É assim, tens de conseguir imaginá-lo por ti próprio. Puxa pela cabeça, esgravata nos teus conhecimentos e concentra-te. Um círculo com muitos centros, mas sem circunferência externa. Quando te esforçares ao máximo e sentires como se transpirasse sangue, é nesse momento que aos poucos o círculo se vai tornando visível. Isso parece complicado, eu disse. Pois claro que sim. Retorquiu o velho, cuspindo algo aparentemente rijo. Existe alguma coisa minimamente valiosa neste mundo que não custe obtê-la. Nessa altura, pigarreou como se fosse iniciar um novo capítulo. Quando gastas tempo e fazes um esforço enorme para obter algo, quando o consegues, esse momento é a nata da vida de uma pessoa.
Ah, nata? Não conheces a expressão francesa? Crème de la crème? Disse-lhe que não. Não sei nada de francês. É a melhor parte de uma coisa, nata. A essência mais importante da vida. Isso é o crème de la crème. Entendes? Tudo o resto se reduz a coisas inúteis e aborrecidas. Não alcancei na plenitude o que velho me estava dizendo. Creme de la creme? Vá, pensa nisso, Disse o velho. fecha os olhos e pensa nisso a sério. Um círculo com muitos centros, mas sem circunferência externa. A tua cabeça foi feita para pensar em coisas difíceis, para conseguires entender algo que não entendias antes. Deixa de ser fracalhote e preguiçoso. Agora é o momento mais importante, porque o teu coração e o teu cérebro serão consolidados. Fechei os olhos mais uma vez, tentando imaginar o tal círculo. Não queria ser fracalhote nem preguiçoso. Não conseguia imaginar um círculo com muitos centros, mas sem circunferência externa. Por muito que matutasse, me era impossível entender o significado de tudo aquilo. Só conheço círculos que têm um centro e uma circunferência externa curva que liga todos os pontos equidistantes dela. O tipo de figura que se desenha com um compasso. O que o velho dizia não era, aliás, o oposto de um círculo. Não me passava pela cabeça que o velho fosse um tolo, nem que me estivesse pregando uma peça. Ele estava efetivamente tentando transmitir-me uma mensagem importante. Não sei por quê, mas eu não entendia o raciocínio. Então, continuei a puxar pela cachola. E de tanto me esforçar, comecei a ficar zonzo com as voltas que dava a cabeça. Como poderia existir um círculo assim com tantos centros? Ou com um número infinito deles? Seria uma metáfora filosófica demasiado rebuscada? Desisti e abri os olhos. Precisava de mais pistas. Ora, o velho já não estava mais ali. Ainda olhei à volta, mas não havia nem sinal de vida humana. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Teria tido uma alucinação? Não, não. Claro que não.
Sem sombra de dúvida, eu o vi à minha frente, agarrado firmemente ao guarda-chuva, falando de forma pausada, colocando-me uma questão bizarra e fora-se embora. Nesse momento, percebi que minha respiração havia voltado ao normal e eu estava calmo. A minha agitação era águas passadas. Acima do porto começaram a surgir brechas aqui e ali nas nuvens cinzentas densas. Pelo meio das brechas, passou um pequeno raio de luz iluminando o telhado de alumínio que abrigava o guindaste. O raio parecia visar especificamente aquele ponto. Fiquei ainda algum tempo a contemplar o cenário de tão idílico. Ao meu lado, encontrava-se o pequeno ramo de flores vermelhas embrulhado em celofane. Como a prova da série de bizarrias que me aconteceram nesse dia. Questionei-me acerca do que deveria fazer com o ramo e acabei por deixá-lo no banco por baixo do carramanchão. Pelo menos, pareceu-me o melhor a fazer. Levantei-me e voltei para o ponto do ônibus onde antes me apiara. O vento começara a soprar levemente, acabando por dispersar as nuvens. Assim que cheguei ao fim da história, registrou-se um momento de pausa e o meu jovem amigo fez-me perguntas. Escuta, não entendi o sentido da história, mas o que aconteceu na realidade? Havia algum propósito, alguma máxima? Como o diabo explicar o significado do que me tinha sucedido naquele final de tarde num domingo, bem entrado no outono, numa montanha de Kobe, em que seguia as indicações do convite para um suposto recital e deparei-me com um edifício deserto? Ele só questionava por que é que isso aconteceu. Era uma pergunta perfeitamente natural, considerando que esta história não tinha pé nem cabeça. Pois, ainda hoje não faço a menor ideia, respondi com toda a honestidade. Exato. Não passava de um mistério por desvendar a semelhança de um enigma antigo. O que me aconteceu naquele dia resumia-se a algo misterioso e inexplicável que deixou a minha pessoa de 18 anos completamente perplexa e desnorteada, tanto que quase me perdi. Contudo, tenho a sensação de que o eventual propósito ou a dita máxima em ação não serão exatamente o problema aqui. Acabei por dizer. Ele ficou pasmado olhando para mim. Você está dizendo que não é exatamente necessário entender o que aconteceu? Fiz que sim em silêncio. Eu ficaria bastante incomodado. Tentaria saber a verdade, a razão pela qual aquilo aconteceu, se estivesse no teu lugar, claro. Continuou ele. É óbvio que também me incomodou bastante naquela altura, respondi. Ficava a matutar por que raios me tinha acontecido aquilo. Houve um período em que me senti ferido nos meus sentimentos, mas agora, à distância, em retrospectiva,
tornou-se algo insignificante que já nem me preocupa. Aquele episódio não teve nada a ver com a nata da vida. A nata da vida? E eu disse: por vezes acontece este tipo de coisa na vida de uma pessoa. São momentos sem explicação nem sentido que deixam uma pessoa profundamente perturbada. É como tudo na vida, há que deixar de pensar nisso, fechar os olhos e seguir em frente. É como surfar uma grande onda. O meu jovem amigo ficou em silêncio por momentos, imaginando a tal grande onda. Como era um surfista experiente, havia uma série de questões sérias a considerar sobre as ondas. Foi então que ele disse: porém, não pensar em nada parece-me algo complicado de se fazer. Pois é, talvez seja assim mesmo. Existe alguma coisa minimamente valiosa neste mundo que não custe obtê-la? O velho tinha dito isto com a mesma convicção com que Pitágoras de certo terá explicado seu teorema. E em relação ao círculo com muitos centros e sem circunferência, chegaste a alguma conclusão? Quis saber o meu amigo para arrematar o assunto. Boa pergunta, eu disse abanando de leve a cabeça. Quem sabe? Desde então, sempre que me acontece algo de insólito e inexplicável, não é frequente, mas volta e meia acontece. Isso acaba por me perturbar em demasia. Faz-me pensar sempre no tal círculo. Um círculo com muitos centros, mas sem circunferência externa. E a exemplo do que fiz nos meus 18 anos, no banco sob o carramanchão, fecho os olhos e escuto os meus batimentos cardíacos. Por vezes dou por mim quase compreendendo o conceito, mas após refletir profundamente, acabo deixando-o escapar. É como uma pescadinha de rabo na boca. Não creio que o círculo tenha uma forma concreta que exista para além da nossa consciência. Em particular, quando amamos alguém do fundo do coração, quando sentimos uma compaixão enorme, quando temos uma ideia utópica de como devia ser o mundo, quando encontramos a fé ou algo semelhante, é nessa altura que compreendemos e aceitamos o círculo naturalmente. Claro que isto é apenas uma vaga conjectura da minha reflexão.
A tua cabeça foi feita para pensar em coisas difíceis. Para conseguires entender algo que não entendias antes. É indo por esse caminho que encontrarás a nata da vida. Todo o resto se reduz a coisas inúteis e aborrecidas. Foi o que o velho de cabelo grisalho me disse naquele final de tarde nublado, num domingo bem entrado no outono, numa montanha em Kobe, com um pequeno ramo de flores vermelhas na mão. Ainda nos tempos que correm, quando me acontece algo de estranho, ponho-me a refletir sobre o círculo especial ou sobre as coisas inúteis e aborrecidas. Ou, se quiserem, sobre o crème de la crème extraordinário que deverá existir dentro de mim.